com mais aprofundamento. Então, a preocupação, eu penso, o que cai no português Enem? Bom, vocês já ouviram, ou alguém que tenha, assim, vamos dizer, quem disse, muitas vezes, que devem ter ouvido, que o português Enem é só interpretação de texto. Vocês já ouviram isso? Nossa, o Enem, a prova do Enem é só interpretação de texto. Já ouviram? Não, eu presenciei, né, prof? Sim. Claro, né? Olha... O Enem é muita interpretação do texto mesmo. A cada pergunta, tanto matemática, química, física, tu não sabe sobre o que é o conteúdo, então tu vai ter que ler, interpretar e saber qual que é o conteúdo. Isso, não tá escrito lá, não, agora a gente vai falar sobre literatura barroca. Não, tá lá, tu vai ter que se virar em achar o que é. Isso, boa contribuição, ok. Sim, mas assim, quando eu falo é só interpretação de texto, então eu não preciso me preocupar com conteúdo nenhum da língua portuguesa, porque eu vou chegar lá, vou ler com muita atenção o texto, e vou tirar de letra, né? Sim, isso, ler com muita atenção é em todas as disciplinas, em todos os conteúdos. Porém, nós precisamos mudar um pouquinho essa visão, né? Esse pensamento. É importante agora, já nesse estudo, que acho que alguns já mudaram, né? Que se mude essa visão. E é importante garantir uma nova postura em relação ao português Enem. Tá? Por que eu digo isso? Né? Eu já adianto que não será apenas com leitura que você irá resolver a prova de linguagem no exame. Não é apenas com leitura. Você precisa, sim, revisar conteúdos. Por exemplo, classes gramaticais, enfim, os pronomes, os substantivos, os adjetivos, né? E concordância verbal, nominal, enfim, todo aquele conteúdo da língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, claro, ela se estrutura depois, esses conteúdos, num texto. Exigirá, sim, interpretação, mas você precisa saber o conteúdo. Tá? Porque a leitura e a interpretação é para todas as disciplinas. Então, o Enem cobra, sim, bastante conteúdo teórico. Tá? De todos os candidatos, né? Ele cobra muito. Isso significa que as regras de crase, por exemplo, né? Precisam estar na ponta da língua. Porque lá tem questões, né, que é a interpretação, claro que para você saber se há um uso de crase ou não, se está correto ou não, você precisa interpretar. Né? Então, por exemplo, você precisa ter as regras do uso da crase. Tá? Mas, claro que sem desespero, gente, não quero assustar ninguém. É fácil, vocês já estão, agora só precisa mais atenção. Mas, com certeza, vocês já têm isso quase que na ponta da língua, né? Então, aqui é apenas um reforço, né? Nada que um estudo com bom embasamento não resolva. Por exemplo, vocês começaram agora esse estudo, essa revisão que nós estamos, aliás, nem estamos ainda no conteúdo, apenas na estruturação, nas exigências que os exames português Enem têm, os conteúdos que têm caído. Então, nesse primeiro contato com vocês em relação ao português Enem, eu gosto de falar isto, dessa estrutura, dessa organização, né? Então, para que você chegue no dia, craque, por exemplo, em concordância verbal, eu penso que eu preciso preparar bem esta revisão de conteúdo sobre o português. Então, concordância verbal, concordância nominal. Um dos grandes segredos para estudar linguagens, para esta prova de linguagens, é ter muita atenção ao que você está lendo. Aí está a interpretação.
numa questão, você precisa interpretar a questão, né? Então, atenção redobrada ao que você está lendo numa questão, pois a prova do português Enem, ela não é curtinha, ela não é pequena, ela é grande, sem exagerar, né? Mas já exagerando, ela é enorme, né? Vocês já tiveram contato com alguma prova do Enem de português? Não? Então, assim, ó, é claro que vai exigir muito a atenção à interpretação, porque toda a prova, todas as questões, elas são grandes. O Enem costuma elaborar questões enormes para o Enem. Claro que aí está a exigência da leitura, né? E a da interpretação. Não dá tempo, por exemplo, numa prova, de ler o mesmo enunciado várias vezes. Você não tem tempo, porque ela é grande demais. Então, não haverá tempo para você ler várias vezes o enunciado. Então, desejar, você precisa praticar a leitura focada no seu estudo, para poder chegar na hora da prova com o olho bem afiadinho, né? Com o olho, o ouvido, né? Bem afiadinho. Porque não dá tempo de ficar repetindo. Puxa, uma prova, uma questão grande, né? Aí não passa para outra e fica lendo, fica lendo. Quando vê, você passou o tempo. Então, é preciso praticar esta leitura atenta. Como praticar? É claro que é através dos exercícios que a gente vai postando para vocês. Não hoje, né? Mas daqui para frente. Então, já vão praticando isso. Vocês devem ter já pego até agora nos livros didáticos que vocês recebem, né? Tem muitos exemplos de exercícios, né? De exercícios com o conteúdo e prova, caiu lá no vestibular da universidade tal, e deem uma olhadinha para ver o tamanho da questão, né? Isso não é para assustar vocês, mas para prepará-los, tá bom? Porque aí está ali a questão da leitura e interpretação, né? Na prova de português. Muito bem. Então, algumas dicas. Achei importante listar algumas dicas nesta primeira aula. Primeira dica: foque em destrinchar o enunciado. O que é o enunciado do texto? Antes de chegar propriamente às alternativas para responder, você precisa destrinchar o que é mesmo que está pedindo nesta questão, né? Para que você não se, vamos dizer, você precisa sublinhar, até ali na prova, sublinha o comando do enunciado. Quando eu digo comando, o que é para fazer mesmo? O que é para observar na questão? Naquele emaranhado de palavras, qual é o comando? O que é para eu fazer? O que é para eu descobrir, elucidar nesta questão? Então, foque no enunciado da questão. Eu percebo muitas vezes nas aulas com ensino médio que o aluno quer responder rapidamente, e não atende, não compreende, não interpreta o pedido, o enunciado da questão. O que é para fazer mesmo? E aí coloca algo que não foi pedido. Então, é preciso focar no enunciado da questão. Sem, assim, ansiedade em achar logo a resposta. Entendeu o que está pedindo? Aí sim, procura a resposta. Certo? Alguma consideração em relação a essa primeira dica? Segunda, podem me interromper, tá? Segunda dica: encontre o conteúdo da questão. A primeira foi foque em, eu usei a expressão destrinchar, né? Desembaralhar o enunciado. Agora você vai ver, bom, sabe o que está pedindo. Quando você se dá conta
do que está pedindo lá no enunciado, o que é para fazer, você vai ter que encontrar o conteúdo que está ali, né? Como já dissemos antes, o português do Enem não é só a interpretação do texto. Lembram? Quem já estava na sala, né? Um comportamento muito comum da banca do exame, porque há uma banca, né, nesse exame, é esconder o conteúdo. Vamos dizer assim, embaralhar um pouquinho o conteúdo. Não é claro, por exemplo, direto assim, ó, onde, onde está o substantivo, onde está o sujeito. Não, ele pode, isso é conteúdo. Sujeito, predicado, predicativo, né? Porém, essa banca do exame, essa organização, costuma encobrir o conteúdo. Você precisa descobrir o conteúdo teórico, fica no meio do enunciado, né? Ele não é direto, é tipo assim, ó, como nós costumamos dizer, uma pegadinha. Quantos professores de vocês já usaram pegadinhas, né? Nas provas aí, até agora, até chegar ao ensino médio. Ah, a professora foi uma pegadinha. Então, esse conteúdo, ele fica meio rustido ali, na questão. Então, procure descobrir qual é o conteúdo da questão. Só aqueles que estão muito atentos à questão conseguem captar esse conteúdo. Então, atenção redobrada. Você destrincha o que pede, o enunciado da questão, você procure descobrir nesse enunciado qual é o conteúdo teórico. É falar sobre adjetivo? É falar sobre figuras de linguagem? Figuras de pensamento? Enfim, um conteúdo teórico está ali. Bom, aí, depois disso, bem claro, você precisa eliminar as questões absurdas. As opções, não as questões, as opções, aquelas alternativas absurdas. Cada questão do Enem, preste bem, ultimamente, e geralmente, regularmente, cada questão do Enem tem 5 alternativas de resposta. São 5 alternativas de resposta. Sempre uma delas é absurda. Uma delas é absurda. Então, procure eliminar, em primeiro lugar, aquela que é absurda. Quando eu falo absurda, é aquela que, assim, de cara, você sabe que aquela não é a resposta. Sempre tem uma alternativa que é absurda. Tá? Os professores de vocês também não colocam uma alternativa absurda na elaboração da prova? Eu sempre procuro contemplar um absurdo, né? Então, ao fazer uma questão, você vai tentando responder as questões, você vai procurando eliminar as alternativas. Bom, essa é absurda, essa aqui já vi que tem esta palavrinha que torna essa alternativa errada, vá eliminando. O ideal é que você, candidato, candidata, fique em dúvida, olha só, fique em dúvida apenas entre 2 itens. Procurem fazer esse exercício. Então, as questões do Enem têm 5 alternativas. Eu estou falando da língua portuguesa, né? Nunca prestei atenção nos demais, na literatura, né? Nessa questão. Deve ser assim também, na matemática, enfim. Então, você vai eliminar, em primeiro lugar, aquela que é absurda. Depois, aquelas que você já sabe que, por uma expressão, tornou a resposta errada. E também é importante que a gente fique em dúvida entre 2, não entre 3, 4 ou 5. Tá? É importante esses passos para que você resolva bem as questões, né?
Fique ligado nesse detalhe. Esse detalhe é muito importante. Pode até parecer, vocês podem até pensar assim, puxa, a Nelly vem aqui e fica falando sobre a elaboração da prova do Enem, ao invés de começar logo o conteúdo. No próxima aula, sim, estaremos com o conteúdo. Porém, eu penso que é importante essas dicas para realizar bem uma prova, tá? Bom, dar bobeira, assim, e marcar uma alternativa nada a ver com a questão, conta pontos na sua média geral do exame. Vocês já viram, há uma sigla TRI, T-R-I, que quer dizer, essa sigla significa Teoria da Resposta ao Item. Podem anotar aí, porque isso é um algoritmo, né? A matemática sabe muito bem explicar isso para fazer também, para fazer, vamos dizer assim, tabelas de índices, né? Porque no final, vocês vão fazer prova e no final tem que ter essa média, essa teoria de resposta ao item. Então, essa teoria, esse cálculo, eu não sei fazer o cálculo, mas sei que tem essa média. É um modo, olha só o que significa isso. É um modo de legitimar a prova e os conhecimentos de cada aluno que fazem essa prova, e também é uma forma de avaliar, de impedir que o aluno passe apenas chutando. Então, esta questão desta média final mostra muito bem, porque aquele que passa no Enem é porque raciocinou, não apenas chutou. Porque essa média permite que mostre, porque quais questões, né? Por exemplo, para funcionar essa teoria da resposta ao item, são 180 questões numa prova. 180, não é pouca coisa, né? 180 questões. E tem níveis fáceis, tem o nível fácil, o nível médio e o nível difícil. Né? Então, o algoritmo que consegue identificar essa média, consegue identificar pelo padrão de respostas de cada aluno. Né? Ele acertou, identifica também os erros, né? Ele acertou, vamos dizer, porque de fato sabia, né? Quando eu falei raciocínio, é porque ele sabia resolver, ou ele chutou, o candidato chutou. Então, pelo nível de resposta, calcula-se que muitas vezes não vai receber a pontuação cheia, vamos dizer, total. Ali vão sendo descontados pontos. Acertou só as fáceis? Essa média, esse tri, não vai ser muito legal, não, na pontuação. Então, é preciso atenção, né? Então, a gente conclui que essas provas não são, esses níveis de acerto não são contados assim pelo número de acertos apenas. Eu acertei, são 180 questões nesse campo de conhecimento. Eu acertei tantas, mas quais níveis você acertou? Qual foi a tua média? Então, não se faz essa média pelo número de acertos das questões, mas se faz uma média, né? Usando-se este TRI, que é chamado Teoria de Resposta ao Item, tá? Compreendida essa parte? Quem é que já está acostumado aí com o exame do Enem? Tem alguém que fez assim. Fala aí para nós. Você, que eu não consigo guardar os nomes. Vou desligar meu microfone para você que fez um ok falar.
Ah, oi, estão me ouvindo? Ah, tá. Eu fiz Enem ano passado e ano retrasado. A prova, eu fiz mais para testar mesmo, porque o ano que vale mesmo é esse para mim, que eu estou cursando o terceiro ano. E não é uma prova fácil, é uma prova de concordância. O que tu falou do TRI é realmente muito importante. Não adianta tu acertar todas as difíceis e errar todas as fáceis. Significa que, tipo, ou tu chutou, ou, tipo, foi pura sorte, tu não tem conhecimento das matérias mais fáceis que são fundamental. Então, não é apenas, vou lá, vou chutar e pesquisar na internet fórmulas de acertar as questões do Enem. Não, tem que estudar item por item, desde o início até o final, para te conseguir bem e a concordância dar tudo certo e, de acordo com o trito, tirar uma nota alta. Sem falar na redação, né? Que também é outra, mas é muito importante. Obrigada pela sua contribuição. É isso mesmo que eu estou falando. Por isso que, claro, cai interpretação, mas não podemos ficar que vamos chegar lá só ler com atenção. Eu sou muito boa em interpretar textos, né? Tenho facilidade, então nem vou me preocupar com o conteúdo. Não, o conteúdo está embutido. Vou usar essa expressão, tá? Certo, então, alguém mais quer contribuir com esta observação? Quem já fez prova do Enem? Como é que é seu nome mesmo? Você que me ajudou aí. Você é o? Ryan. Prazer, muito boa a sua contribuição. Quem mais tem experiência aí pode nos ajudar. Eu acho que esse primeiro contato com o nosso estudo, acho que isso faz bem a gente falar sobre isso, para a gente se preparar mais. Quem mais quer ajudar? Bom, vamos continuar então. E façam assim: sempre que quiserem contribuir, é só ligar o microfone e eu desligo o meu, tá? Bom, outra dica, a quarta dica, tá? Então vejam bem, nós lembramos que precisamos focar em destrinchar o enunciado. No enunciado, precisamos encontrar o conteúdo da questão. Encontrando o conteúdo da questão, começamos a procurar as respostas. Seria de bom tom, seria muito bom eliminar aquela questão, aquela resposta absurda. Normalmente tem uma absurda. Depois disso, então, ter consciência de que vai eliminando aquelas que você já, sem se deter, vamos dizer, ficar ali tentando. O importante é que você vai eliminando, que fique a dúvida entre duas questões. Daí decida-se, né? Redobre a atenção e decida sobre uma delas, tá? Quarta dica. Qual é a intenção do texto? É preciso, porque cada questão, vamos dizer, é um texto, né? Quase que um texto, é um texto, não importa o tamanho. Vejam bem, ao ler uma questão, veja qual o propósito desse enunciado. Compreendeu? Percebeu qual é o propósito? Aquele texto pretende vender um produto? Né, lá da questão. O texto que está lá na prova, a intenção é informar ou sensibilizar o leitor. É importante reconhecer isso num texto. Qual é a intenção do texto? Essas nuances, vamos dizer assim, nuances, né, são pistas para que você, ou seja, o público-alvo do texto, que é o emissor, né? O emissor tem um público-alvo naquele texto. É preciso vocês reconhecerem isso, né? E esse emissor, qual mensagem pretende alcançar? Qual mensagem pretende alcançar? Quando você consegue descobrir o intuito já é meio caminho andado para chegar à alternativa correta. Então, é muito importante. Puxa, qual será a intenção deste texto?
Isso ajuda muito para elucidar a questão, achar a resposta. Parece assim que é tanta coisa, não? Mas isso vocês já fazem, né? Nós só estamos pontuando algo assim porque você, segundo ano, terceiro ano, e quem já fez, já tem, sabe que faz isso. Mas é preciso agora fazer com mais atenção, né? Então, qual é a outra dica? A quinta. Daí passaremos, então, para a listagem de conteúdos, tá? Qual, vamos dizer assim, então, eu preciso ficar resolvendo exercícios e também só lendo textos para descobrir qual é a intenção do emissor do texto? Não. Você pode, sim, estudar realizando questões onde questões que já caíram em vestibular, mas façam esse exercício. Peguem um enunciado, né, de uma questão, de uma prova, já do vestibular. Nos livros didáticos vocês encontram isso, né? Peguem uma questão e façam esse exercício das 4 dicas, né? Elucidar o enunciado, o que é que esta questão quer mesmo de mim, né? Descobrir qual o conteúdo que está ali. Também, a outra, ele vai eliminando nesse exercício que vocês encontram em livros, aí na internet também, vai eliminando, fazendo esse exercício de eliminar, primeiro, a resposta absurda, depois, aquelas que você sabe que está errado, de cara, se você já vê, ou leu e já percebeu que tem às vezes a pegadinha aquela de uma palavra, né? Que destrói toda a resposta que estava indo, parece tão certinha, e de repente uma palavra desfaz a correção dessa prova, né? Então, e também fique entre 2 opções, 2 alternativas para decidir. É um belo exercício, tá? Façam assim com calma, isso faz parte também do estudo de vocês em preparação ao Enem. É importante, claro que o conteúdo ele é básico, ele é fundamental, né? Mas façam exercícios assim, com questões que já caíram no Enem. Não só na língua portuguesa, façam nas outras disciplinas também. Observando esses passos na resolução das questões. Valeu essas dicas? Valeram as dicas? Deu para entender? Alguém quer contribuir mais um pouquinho? Sim, prof, deu para entender bem tranquilo. Tá bom. Então, qual o cronograma de estudos? Então, quais conteúdos nós precisamos estudar para resolver estas questões? Então, tem uma pequena listinha, né, de conteúdos que têm caído nas questões de português, da língua portuguesa, no Enem. O que isso significa? O que estudar, então, em português? E o que nós vamos rever? Bom, substantivo e artigo. Nós vamos rever todas as classes gramaticais. Vou citar as classes gramaticais. Se alguém quiser escrever classes gramaticais, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, advérbio, preposição, interjeição, certo? E também palavra denotativa. Em literatura, nós vamos nos deter mais na palavra conotativa. Aqui, como conteúdo da língua portuguesa, nós vamos nos deter na palavra denotativa. Tá? Claro, ainda não concluí as classes de palavras, né? Que nós temos na língua portuguesa. Nós vamos ver o conceito de conjunção,
Nós vamos relembrar conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Nós vamos rever o conceito de pronome. Daí vem os pronomes pessoais, pronomes possessivos e demonstrativos, pronomes indefinidos. Rever todas essas questões da língua portuguesa que vocês já estão cansados de estudar, né? Nós vamos ver o conceito de verbo. É importante sempre que, principalmente no ensino médio, né? Que a gente vai estudar uma classe gramatical da língua portuguesa, que a gente saiba o conceito, tá? Que a gente saiba o conceito. Então, vamos ver verbos, os modos do verbo, as vozes dos verbos, os verbos semânticos, as formas nominais dos verbos. Verbos, olha só, contradição, né? Verbos, formas nominais. Verbo e nome, né? Nós vamos rever o conceito de sujeito, os tipos de sujeitos, predicado e predicativo, complementos verbais, complementos nominais, adjunto adverbial e agente da passiva, complemento nominal e adjunto adnominal, aposto vocativo, orações, devem estar na ponta da língua, orações coordenadas e orações subordinadas. Garanto que estão recordando da professora de português. Sim, né? Então, tudo isto cai no Enem. Não adianta querer fugir. Aí está o conteúdo teórico, praticamente, né? Teórico da língua portuguesa, que está lá no texto, no enunciado. Temos que relembrar os fundamentos da pontuação, relembrar pontuação expressiva, crase, regras básicas da crase, os casos particulares da crase, a concordância verbal, regras básicas dessa concordância, as regras básicas e casos especiais da concordância nominal, regência verbal básica. E assim, passamos tudo que vocês estudaram em língua portuguesa, né? Coloquei aqui a lista, né? Por exemplo, os casos particulares, quem lembra da regência verbal? Quem anda estudando aí, quem já fez a prova do Enem, já está estudando, continua o estudo, deve já estar vendo isso, né? Revendo. O Brian disse que fez 2 vezes, né? E continua estudando, Brian? Sim, sempre, né? É Ryan, não Brian. Ryan. Gente, eu vou errar muitos nomes aqui, tá? Podem me corrigir, certo? Tá? E nós temos também marcadores de pressuposições na língua portuguesa que são muito importantes, né? A polifonia, também muitas questões já caíram sobre polifonia. Nós vamos rever a polifonia. Temos os indicadores modais e relação entre as palavras de um texto. A ambiguidade, polissemia e ambiguidade. Precisamos estar atentos à intertextualidade. É muito comum nas questões da língua portuguesa. A intertextualidade. Vocês sabem o que é intertextualidade? Quem já está aí, craque em exame do Enem? Prestou atenção?
atenção na intertextualidade? Tá falando comigo? Não só contigo, pode ser com outro. Sim. Mas pode responder. Se eu prestei atenção na intertextualidade. Isso, intertextualidade. Tem que prestar atenção. Se tu não conseguir prestar atenção, tu não consegue nem resolver a prova. A questão da associação de outros, né, temas, assuntos, associações nos textos, né? Também precisamos rever as funções da linguagem. Ontem nós falamos, serve muito, a dificuldade maior que eu encontro lá na literatura é em relação a esse conteúdo de língua portuguesa, são as figuras de linguagem, as figuras de pensamento, as figuras sonoras, as figuras sintáticas. Porque quando chegamos lá na literatura que nós precisamos deste conteúdo, a gente se dá conta o quanto, vamos dizer assim, faltou entender esta parte da língua portuguesa, tá? Os gêneros textuais, né? Narração, descrição e muito, muito a dissertação, né? Porque é isso que se trabalha na redação. Texto dissertativo. Então, é isso que a gente vai explorar na produção textual, na redação, tá? Claro que noções básicas sempre de compreensão textual, recursos estilísticos e efeitos expressivos. Claro que entramos como língua portuguesa e produção textual tem que andar juntas, né? Modo de organização discursiva, porque fazer uma redação, uma dissertação, você tem que defender uma ideia, né? Então, esse modo de organização discursiva. Então, eu separei apenas uma pequena, vamos dizer, porque as coisas estão muito ligadas, né? Matérias, conteúdos do português, que historicamente caem no Enem, com frequência, né? Então, eu vou colocar, claro, essa listagem de conteúdo lá, onde colocamos as tarefas, Classroom, vou colocar, então vocês precisam se ligar nessa língua, nessa lista, tá? Nessas funções da linguagem, tipologia textual, a intertextualidade, figuras de linguagem, verbos, coesão textual, que precisamos muito, né? Então é isso. Classes gramaticais, gêneros literários, sintaxe, correção gramatical. Este é o conteúdo da língua portuguesa. O que acharam? Todos já têm um bom conhecimento, né? Nós só vamos recordar aprofundando um pouquinho mais. Alguma pergunta? Então, por onde vamos começar? Vamos começar pelo que considero básico, né? Que são as classes gramaticais. Classes gramaticais da língua portuguesa. E começo com vocês perguntando: quantas são as classes gramaticais da língua portuguesa? São 10, né, profe? 10. Vamos tentar recordar as 10, assim, só dizendo, dando o nome. Geralmente, qual é a primeira que a gente estuda? Aquela que dá nome às coisas. Substantivo? Substantivo. E dentro do substantivo são 7, né, profe? Isto. Aí, claro, cada uma delas, a classe gramatical é o substantivo. Partindo do substantivo, temos classificações. Substantivo próprio, comum, e assim vai indo, né? Outras classificações.
É claro que, por exemplo, agora, falando em substantivo, é claro que lá na prova não vai cair assim, ó. Qual é o substantivo próprio lá do texto? Qual é o substantivo comum? Ah, nem pense que vai cair assim, porque o conteúdo está meio que encoberto, né? Embustido na questão. Por isso que tem que dominar o conteúdo. Então, são 10 classes gramaticais. Cada classe gramatical com suas classificações particulares, né? Então, primeiro delas é o substantivo, que é aquela palavra que dá nome aos seres. Não importa que tipo de ser. Dá nome a seres. É o Né? pronome. O pronome, recordou? O pronome. O pronome, só para uma pequena introdução. O que faz o pronome numa frase? O que é um pronome? O que será um pronome? Não é ele que encontra o sujeito da fala? Ou da frase, no caso? É. Pronome depende do tipo de pronome, né? Porque o pronome, ele pode substituir uma palavra do texto. Isso se usa muito quando nós fazemos redação. Por exemplo, se nós vamos falar do senhor Pedro, sobre o senhor Pedro, né? Chutando agora, senhor Pedro num texto, eu citei o Pedro lá no início, eu não vou ficar repetindo todo o tempo o Pedro, né? Eu vi o Pedro, blá, blá, blá. Eu vou recorrer aos pronomes. Claro que daí entra o pronome pessoal, do caso reto, pronome que pode ser considerado até como objeto direto, pronome oblíquo, direto ou não. E então tem também suas classificações de acordo com a função. Então, 2 classes gramaticais foram citadas agora. Qual é a outra? Quem recorda? Qual é aquela palavra que qualifica, que dá uma qualificação ao substantivo? Adjetivo? Adjetivo. O adjetivo. É claro que essa uma das funções, né, é qualificar o substantivo. E daí depois, ele também, no contexto da frase, ele vai ter uma função, né? Bom, muito bem. 3 classes gramaticais: substantivo, pronome, adjetivo. Eu falei todas as classes no início. Qual é aquela palavra que determina ou indetermina um substantivo? Que vem acompanhado, que acompanha o substantivo. Artigo. 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 Muito bem. 4 classes gramaticais, são 10. Qual é a outra que vocês recordam? Verbo. Verbo. Muito bem. Isso indica ação, né? O verbo indica uma ação. É a palavra que indica ação. Então, substantivo, pronome, adjetivo, artigo, verbo. Faltam 5. Tem a conjunção também. Tem conjunção. Muito bem. Preposição. Preposição. Estamos em 8.
Numeral e gênero textual também não entra, prof? Numeral é uma classe gramatical. Só o numeral. Numeral. Então, temos 8 citados. Vamos lá. Vamos recordar. Não sei se falaram advérbio. Começa com a letra I. Interjeição. Interjeição. E falta uma que acompanha o verbo, se refere ao verbo. Advérbio. Advérbio. Muito Eu tinha bem. falado, não tinha ouvido? Eu não ouvi. Eu acho Tinha que falado, falou? a não, tela vocês tinha falaram, caído. mas advérbio. Advérbio. Desculpa, então. Então, faltava Não, uma. tá, tranquilo. Tá? Certo. Acho que dissemos todos, né? Então, na próxima, até eu acho que antes, o que vocês acham? Temos alguns minutinhos que podemos conversar para nos organizar. O que vocês acham? Eu passo um texto explicando para vocês e posto lá na sala de aula, no Classroom, antes ou depois? O que vocês acham melhor? Pode ser depois, acho melhor. Que daí todo mundo já vai estar mais tranquilo e cada um pode acessar no seu tempo. Tá, isso. Porque daí, então eu falo aqui, explico, vou tentar trazer também alguns slides, algumas coisas, e aí então depois eu posto o resumo daquilo que é principal, tá? Então vou me organizar assim. Alguma pergunta? Olha, então vocês observaram que eu ontem em literatura, né? E hoje língua portuguesa, e também estou com a redação. O padre Eliseu pensou em arrumar alguém para a língua portuguesa, para que vocês não cansem muito desta professora, né? Porque quase todos os dias eu vou aparecer aqui, na segunda, na terça e na sexta. Sexta é com a redação. Mas enquanto ele não achou alguém que tem horário para vir aqui, eu continuarei. Por isso que eu quero interagir muito com vocês, tá? Tenham esta liberdade, dizer, professora, não ficou bem tal coisa, fica melhor assim, tá bom? Mais alguma observação que eu possa ajudar? Bom, então, vocês, se quiserem dar uma olhadinha para poderem interagir mais conosco, com toda a sala, com toda a turma, em relação às classes gramaticais, seremos bem-vindos, né? Serão todos bem-vindos. Mas eu quero ainda fazer mais uma observação. Como eu vou trabalhar ainda com a redação, eu preciso também já ir trabalhando textos dos diferentes gêneros, né? Então, a questão, juntamente com as classes gramaticais, a estrutura, o tipo de. Nós temos narração, descrição, mas o nosso foco na redação será dissertativo. Porém, aqui nas aulas de língua portuguesa, nós precisamos falar sobre esses tipos, essa organização do texto. Um texto descritivo, um texto narrativo e um texto dissertativo. Daí nós exploraríamos, nas aulas de redação, o dissertativo, que precisa ser também argumentativo. Certo? Porque todas as classes gramaticais estão lá nos textos, né? Por exemplo, um texto, uma narrativa ficcional, uma narrativa científica, são diferentes.
Um texto descritivo também tem formas diferentes, tem estrutura diferente. Então, esses textos serão nas aulas de língua portuguesa. Na aula de língua portuguesa, apenas farei a introdução do texto dissertativo, mas a exploração dele será nas aulas de redação. Em relação a esses conteúdos, eu posso ter esquecido algum conteúdo, principalmente dos que já têm experiência em Enem. Podem colocar aqui. Que lembram de algo que eu não falei que tenha caído no vestibular, no Enem. Ok? Então tá. Eu penso que para hoje, né, nós temos ainda aqui 6 minutos, né, de aula. Então eu deixo para uma avaliação sobre esse primeiro contato da professora com os alunos. Sugestão, avaliação. Fiquem livres para falar, para a gente aproveitar esse pequeno espaço, esse pequeno tempo. Prof, Vamos ver quem vai falar primeiro. Quem disse prof? A Thaís? Tá. Eu gostaria de saber, eu não sei se a senhora falou no início da aula, eu não estava presente, porque eu estava trabalhando, e eu queria saber se vai ter algum tipo de avaliação. Não. Teremos, é claro, exercícios que a gente espera que cada um faça para o seu crescimento, né? Acredita-se que cada um faça. Mas, assim, avaliação, fazer uma prova... Não, eu penso que não. Eu não conversei isso com os coordenadores. Até algo para se perguntar. Mas eu acho que não. Tá bom, então. Muito obrigada. Quem mais quer fazer alguma pergunta? E sempre assim, ó, que se tem algum exercício é para praticar, porque quando vocês praticam, fazem um exercício, vocês têm condições de fazer perguntas depois para a professora. Anote, naquele exercício eu fiquei em dúvida disso e disso, gostaria de uma melhor explicação. Esse também é o objetivo dos exercícios que vocês receberão, tá? Para que vocês, espera-se que vocês façam, para que possam também elucidar dúvidas, depois aqui na sala, com o grupo todo. Mais alguma outra observação? Então. Quem quer falar? Esse vai ser meu 5º ano fazendo Enem. Quero passar em medicina. Olha. Isso aí. Vou continuar tentando, né? Focar no estudo. E olha que é muito importante vocês estabelecerem uma rotina de estudos. É que nem quando você quer ter o gosto pela leitura, o hábito da leitura. Quando não se tem esse hábito, quando não se busca nada para ler e a vida começa a exigir que você leia, por exemplo, agora, no momento desses estudos, claro que o incentivo à leitura começa muito cedo, mas às vezes não dá o devido valor. Então, é importante também estabelecer uma rotina de horário, começa com 5 ou tantas páginas por dia, ou 15 minutos, quando vê, você está em meia hora e quer continuar lendo, quer atingir todo dia, quer dedicar 1 hora do seu dia para a leitura. É um exercício, né? E a gente precisa começar a praticar. Eu preciso focar agora no Enem, porque eu quero passar, porque eu pretendo ser
ser médica, eu pretendo ser arquiteto, eu pretendo ser professor, enfim, você já está sendo agora com a sua dedicação. Estabeleça uma rotina de estudo. Pelo menos 1 hora por dia. Ou mais, né? Comecem com 1 hora. Mais alguma consideração? Eu quero mais uma vez perguntar a vocês se eu não estou falando muito rápido. Não? Tá ok? Pra mim tá ok. Tu tava falando meio rápido. É? Nessa, tu já reduziu um pouquinho. Pois é. É aquilo que eu disse a vocês, né? Claro que trabalhei muitos anos com a língua portuguesa, mas a literatura é a minha paixão. Então, eu me empolgo, às vezes, naquilo que estou falando, e aí eu acelero. Então, eu tenho que me controlar. Vocês precisam me policiar um pouquinho nisso. Tá? Então, agora, hoje já melhorou. Não justificando a minha rapidez de ontem, né? Mas eu fiz vacina ontem e acreditem que eu tive reação com a vacina. Eu acho que também esta aceleração ontem era pelo que eu estava sentindo os efeitos da vacina. O Oxford eu fiz. E hoje, de tarde, que eu comecei a melhorar. Muito bem. Então, mais uma vez, foi um prazer ter estado com vocês. Agora temos 15 minutos de intervalo, né? Vocês terão outro professor e eu vou para outra turma, a turma 2. O que vocês têm agora? Daqui um pouco tem inglês com a Prof. Isadora, né? Então, aqui dá para aproveitar o tempo, fazer um lanchinho, quem não lanchou, ir no banheiro, que aí daqui um pouquinho ela já entra e aí a gente segue a aula dela. Então tá bom. Okay? Então Obrigada, tá. Tchau para vocês. Boa noite a todos. Até sexta. Redação. Boa noite, bom descanso.